Queridos, eu queria abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. 1 Reis 19, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e peço, ó Deus, que por meio dela, a Tua igreja possa experimentar algo novo de Ti, Senhor. Essa noite eu oro para que nós possamos ir além, a um nível mais profundo que o Senhor pode nos levar, ó Deus. Mas para isso eu conto com o Teu Espírito Santo que está nesse lugar, porque é o Senhor que faz. É o Senhor que manifesta a Tua glória. É o Senhor que nos leva a sermos transformados. É o Senhor, ó Deus, que nos convence de todo o pecado, de toda a justiça, de todo o juízo. E que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Que saiamos daqui pessoas diferentes, cheios do Teu Espírito e prontos, Pai, para cumprir o Teu chamado. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria falar aqui esta noite, algo que Deus falou no meu coração. E o título que eu dei a respeito da vida, nós estaremos falando sobre a vida de Eliseu, as marcas de um homem cheio do Espírito. As marcas de um homem cheio do Espírito Santo. E que, se nós analisarmos e olharmos para a história desse homem, esse homem, ele cumpriu cabalmente o propósito que Deus tinha para ele. E creio eu que Deus tem um propósito na vida de todos nós aqui. A salvação, é claro, ela é pela graça. Nós não precisamos fazer nada para recebê-la. Mas através da graça de Deus vem um pacote de coisas que precisamos fazer. Né? E uma das coisas que nós precisamos fazer aqui, sendo salvos e cristãos, assim chamados cristãos, nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Então, ou seja, a salvação, ela é de graça, mas ela tem um preço. Ela existe um preço para nós. Eu não posso viver da forma como eu quero viver. Nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor que Ele coordena a forma como nós devemos andar. Mas para andarmos conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus, nós precisamos buscar ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Sem esse enchimento do Espírito Santo, sem essa busca intensa do Espírito Santo, não tem como cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos andar de fé em fé. Gente, para andar de fé em fé, a gente não consegue andar com as nossas próprias forças. Nós precisamos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu vejo a vida do Eliseu, um homem assim, queridos. Um homem que caminhou, cumprindo o propósito de Deus. Ele, não só apenas, o que nós lemos aqui foi o início do seu ministério, mas nós vamos concluir a vida de Eliseu no final do seu ministério. Ele começou bem e terminou bem.
Então, ou seja, não adianta nós começarmos bem e terminarmos mal. Então, a vida de Eliseu é uma vida de exemplo para todos nós. E nós precisamos seguir. É um grande exemplo para todos nós que temos o desejo de cumprir o propósito de Deus. Todos nós queremos, amém? Todos nós queremos cumprir o propósito de Deus. Eu creio que essa é a minha vontade, a vontade de vocês também. Esse é o único sentido para as nossas vidas. Esse é o único sentido que eu tenho para viver. É servir o meu Senhor. É andar segundo os preceitos que Ele tem para mim. E foi exatamente o que Eliseu fez. Então, queridos, Eliseu profetizou num tempo de uma grande crise nacional. O que eu quero dizer com isso? A crise não afetou a sua vida para com Deus. Um homem que foi perseguido, um homem que passou por várias adversidades na vida, mas isso não fez com que ele retrocedesse naquilo que ele tinha como propósito de Deus na vida dele. Ou seja, muito pelo contrário, foi diante das crises que todos puderam ver quem era Senhor na vida de Eliseu, e era o próprio Deus. Então, meus irmãos, ele foi chamado para o ministério por Elias. Nós lemos aqui, quando este lançou o seu manto sobre ele. E ele fez isso, queridos. A vida de Eliseu tem que motivar os nossos corações essa noite. Ele é um grande exemplo para todos nós. Então, amados, conduzindo essa mensagem aqui, falando que todos nós temos um chamado, e eu queria destacar aqui as suas marcas, as marcas que Eliseu deixou para que ele pudesse ter cumprido o propósito de Deus na vida dele. E a primeira coisa, nós vamos fazer uma leitura na Bíblia a respeito da sua história. Mas uma das marcas que ele deixou para nós seguirmos, para cumprir esse propósito, ele abraçou o chamado de Deus sem olhar para trás. Então Eliseu foi um homem que abraçou o chamado de Deus sem olhar para trás. Foi o que nós lemos aqui. A Bíblia fala que ele atendeu prontamente o chamado de Deus por meio de Elias. A Bíblia fala que ele cuidava de bois, né, ele estava lá no seu rebanho, mas Elias lançou sobre ele o seu manto. E ele entendeu aquela posição em que Elias lançou o manto dele sobre Eliseu. Eliseu entendeu, Elias está me chamando. Eu acho interessante, queridos, que Eliseu prontamente atendeu a voz de Deus. Ele atendeu a voz de Deus. A voz de Deus, ele impactou o coração de Eliseu. Interessante que Eliseu ele fez um churrasco, né, diz que ele cozeu ali alguns bois, chamou seus amigos, fez um belo churrasco e estou indo e tchau e benção. Então ele se despediu de seus amigos, foi lá, pediu a bênção do seu pai e de sua mãe e seguiu Elias. Então, queridos, acho interessante que essa posição de Elias, ele não olhou mais para trás. Ele olhou para frente. A partir do momento em que ele percebeu o chamado de Deus na vida dele, ele foi um homem que exatamente viveu para servir a Deus. Mas para servir a Deus, queridos, nós precisamos fazer como Eliseu. Ele se desligou de tudo, cara. Ele não olhou mais para trás. Para abraçar, para cumprir o propósito de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é abraçar esse chamado de Deus que nós temos para todos nós. A Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos o quê? Nova criatura. Aquele velho homem que existia lá atrás não pode existir mais. Então aquela condição, aquela posição que eu tinha, aqueles hábitos que eu tinha, e principalmente aqueles hábitos pecaminosos, não pode mais fazer parte da minha vida. Eu não estou querendo falar aqui que nós precisamos viver com excelência. Não. Porque nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus, sim. Mas existem aqueles pecados, meus irmãos, que muitas vezes a gente ignora ele. Existem algumas coisas que nós não conseguimos largar. Aí me faz a refletir algumas coisas. Será que aquele pecado que eu não consigo largar, aquilo que eu praticava antes de conhecer de Cristo,
fez com que eu me tornasse uma nova criatura de verdade? É algo a se refletir, queridos. Porque a Bíblia fala que quando eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor, eu me rendo a Ele, Ele é o Senhor da minha vida, e eu preciso ser conduzido de acordo com a palavra que Ele fala para eu ser conduzido, e eu não quero andar, tem alguma coisa errada. Mas Eliseu, ele nos mostra aqui, que a partir do momento que ele se entregou para Deus, ele viveu simplesmente para Deus. Eliseu, ele entendeu que ele não tinha mais possibilidade de voltar para trás. Ele não podia retroceder, irmão. Meus irmãos, infelizmente, nessa minha caminhada cristã, nessa minha posição aqui de pastor, eu relato uma coisa muito triste. Eu conheço muita gente hoje desviado, que desceu as águas aqui, não sei por que desceu, não sei se foi motivo por emoção, isso entristece o nosso coração, mas está aí perdido, como se nunca, acha que Deus é uma coisa que é uma coisinha de estimação, mas que não é Senhor. E isso, queridos, está errado. Aquele que entendeu exatamente o que é ser cristão, aquele que entendeu exatamente o que é ter uma vida para com Deus, nunca olha para trás. Logicamente que eu quero dizer que muitas vezes a vida nossa, ela bate muito na gente. Muitas vezes as dificuldades, elas são intensas. Às vezes ocorrem situações na vida da gente que muitas vezes pode abalar sim a nossa fé. E abala, eu sei que abala. Eu sei que entristece o nosso coração. Eu sei, faz com que as coisas, a gente não fique mais animado. A gente fica desanimado, fica cansado. Mas isso não é motivo de desculpa. Isso não é motivo de retroceder. Isso não é motivo para tropeço. Não é. Não é. Não é. Ou seja, aquele que tem entendimento o que é ser cristão, é uma nova criatura e vive para o reino de Deus, assim como Eliseu viveu. Amém? Então, irmãos, Eliseu, ele desembaraçou-se de qualquer impedimento. E a Bíblia ela é bastante clara, queridos. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Foi exatamente o que Jesus disse. Muitas vezes nós olhamos isso para os obreiros, né, para os pastores, mas não, isso aqui é para todos nós da igreja, para todos nós que somos cristãos. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar mais para trás, queridos. E aquele que põe a mão no arado e começa a olhar para trás, sendo influenciado para o reino de Deus. Palavras duras, mas palavras necessárias, palavras que podem levar você a cumprir o propósito de Deus. E esse é o desejo de Deus, esse é o desejo da igreja de Deus para todos nós. Então, meus irmãos, os discípulos de Jesus deram esse exemplo para nós. Nós podemos pegar aqui o exemplo de Levi, Mateus, né, que se tornou Mateus, escreveu o Evangelho de Mateus, coletor de impostos. Rapaz, a vida daquele homem me impacta. Um cara rico, um cara era beneficiado, ali naquela opressão de Roma sobre os judeus. Levi era um cara abençoado, queridos. Um cara muito rico naquele tempo. Mas é interessante que ele largou tudo, meu irmão. Se tornou pobre, porque ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. Ele precisava largar aquilo. A Bíblia fala que ele era coletor de impostos, então o quê? Ele recebia dinheiro o quê? Indevidamente. Era ilícito a forma como ele recebia. Era injusto. Mas ele largou aquela injustiça para viver a justiça de Deus. Viveu para Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Então ele deu esse grande exemplo. Agora existem também exemplos ruins na Bíblia. Tá? A Bíblia não contém só coisas boas. A Bíblia contém também histórias tristes, das quais nós precisamos refletir, das quais nós precisamos olhar e analisar a nós mesmos e olharmos e falar assim, Senhor, diante de Deus, Senhor, aonde eu estou aqui? Eu estou vivendo como Levi ou estou vivendo como a mulher de Ló? Que ela olhou para trás,
A sedução de Gomorra e Sodoma estava no coração dela. Ela retrocedeu e virou estátua de sal. Ali, literalmente, ela morreu. Como Demas. A Bíblia fala que Demas, tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. Simplesmente ele não quis mais. Nós ouvimos hoje pela manhã Saul. Saul foi aquele rei escolhido por Deus, meus irmãos. O povo de Israel pediu um rei. Aí Deus lá falou, já que a minha majestade não basta, tudo bem, vou escolher um para vocês. Escolheu quem? Saul. Mas de repente Saul foi aquele homem que se perdeu. Ele até começou bem. A Bíblia fala que a unção de Deus estava sobre ele. Ele teve a sua chance, teve a sua segunda chance e abriu mão. Eu não sei se vocês conhecem as histórias dos reis da Bíblia. É importante você conhecer e ler a Bíblia. Tem um rei da Bíblia chamado Asa. Esse rei, ele me ensina muito, porque eu tenho medo. Porque o Asa, se você olhar, a vida dele no início foi tremenda, queridos. Ele fez coisas maravilhosas. Derrubou postes ídolos, começou a orar, a exortar a sua própria mãe. Começou a fazer aquilo que era a vontade de Deus na vida dele. Mas, por fim, a sedução, o seu coração se ensoberbeceu. Ele perdeu o prumo, ele perdeu a direção de Deus e caiu no final da sua jornada. Então, Asa foi aquele, diferente de Josias. Josias é como Eliseu profeta, Josias rei. Josias ele começou bem e terminou bem. Assim como esse homem Eliseu, ele começou bem e terminou bem. Mas ele abraçou literalmente o chamado de Deus sem olhar para trás na vida dele. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, santo em seu proceder. Coloque isso no seu coração. Eliseu foi um homem santo em seu proceder. Eu queria abrir 2 Reis 4:9. 2 Reis 4:9. Que diz o seguinte: ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aqui, quem estava falando é aquela mulher sunamita. Aquela mulher sunamita era um homem que via Eliseu passando para manifestar, para cumprir o reino chamado de Deus na vida dele. Ela simplesmente fez um quarto para Eliseu e começou a abençoar Eliseu, dando a ele um dormitório. Então essa mulher, ela via que Eliseu era um homem de Deus. Então ele dava testemunho, queridos. Testemunho a todas as pessoas. A palavra de Deus fala que ele era conhecido como o santo homem de Deus. Todos consideravam ele um profeta de Deus, um homem de Deus. Não só apenas essa mulher sunamita, mas se nós olharmos para a história, todos os povos, os reis, viam que quem Eliseu era um homem de Deus. Então ele era um homem íntegro. Infelizmente, queridos, infelizmente, muitos têm o seu testemunho negativo, se dizendo um homem de Deus. E é bom nós olharmos para o nosso testemunho. Mas eu tenho certeza que esse homem, ele conseguiu testemunhar sua vida íntegra diante de Deus para todas as pessoas, é porque ele era um homem que buscava ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, eu quero dizer bem claro para vocês, não é você sair pulando com êxtase do Espírito. Eu sei que o Espírito Santo faz isso, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que testemunha o tempo todo quem é o Senhor da sua vida. E foi exatamente o que Eliseu fez. Então todos olharam para ele, dizendo, esse sim era o homem de Deus, esse sim é o homem de Deus. Agora é bom nós analisarmos e ver o que as pessoas têm achado de nós. Porque não sei se você é assim, mas nós temos uma dificuldade de olhar os nossos defeitos. A gente ignora muito os nossos defeitos e exalta muito as nossas qualidades, né? Mas a Bíblia nos fala o contrário. A Bíblia fala que nós precisamos analisar a nós mesmos, diante dos olhos de Deus. Então, se a Bíblia nos ensina a mostrar o que Deus acha de nós,
com certeza nós vamos ver quem nós somos. E é assim como as pessoas nos olham, queridos. Exatamente. As pessoas não olham aquilo que é bom em você, viu? As pessoas olham em você aquilo que é ruim. Sempre é assim. Sempre é assim. Se você faz 10 coisas boas, você está fazendo a sua obrigação. Você está glorificando o nome de Deus. Mas se você fizer uma coisa ruim, é aquilo que vai ser lembrado o seu nome. Então, meus irmãos, ele foi um homem santo em seu proceder, porque ele testemunhava diante de todos. Mas ele também era humilde. A Bíblia fala que ele servia ali Elias, e ele se deitava águas nas mãos de Elias. Então ele era um homem servo. Ele era o homem que queria aprender com Elias. Era o homem que ele nunca quis ser maior do que Elias. Ele colocou Elias como seu senhor. Isso é interessante, meus irmãos. Porque é difícil você encontrar alguém assim. Se nós olharmos para nós mesmos, como nós somos, a nossa natureza, é difícil nós querer ser menor do que o outro. A gente, no mínimo, quer ser igual, mas nunca menor. A gente se sente desvalorizado. A gente sempre quer ser o melhor, mas no reino de Deus é diferente. E próprio Jesus exortou isso aos seus discípulos. Você que é maior, você precisa lavar o pé do seu irmão, para ser o maior no reino de Deus. Então, irmãos, isso, para uma pessoa ser assim, precisa ser humilde. E para ser humilde, precisa buscar em Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Além dele ser humilde, ele seguia um grande modelo. A Bíblia fala que Eliseu, ele não abriu mão de andar com Elias, de aprender com ele. É bom a gente olhar para isso. Porque quem é que está influenciando você na sua jornada cristã? Gente, esse trem é tão sério. E isso é preocupante. Porque, eu vou ser bem honesto com vocês. O que tem hoje de falsos profetas aí nessa internet, aí nesse YouTube, é uma coisa tremenda, viu? Que só fala aquilo que quer agradar o seu coração. E esses devoradores te levam para o abismo. E não tem nenhum compromisso com você. É triste falar, mas existem hoje igrejas perdendo pessoas por conta desses falsos profetas. Que falam que esse evangelho da graça é o evangelho da prosperidade, o evangelho da riqueza, o evangelho da boa vida, o evangelho que nada vai faltar na sua casa, um evangelho que você não vai passar por lutas. Se você passar por lutas é porque você não tem fé. Se você vai estar passando por lutas é porque você não tem ofertado dinheiro na igreja. E as pessoas têm caído, meus irmãos, porque os dias são difíceis, os dias são maus, os dias são terríveis. As pessoas querem o que é a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus, meus irmãos, você consegue ela é quando você anda no Espírito Santo. Você anda buscando o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque Ele sim vai te dar direção, vai te dar força, vai te dar ânimo para superar as dificuldades da vida. Então, meus irmãos, é importante nós olharmos. Se você não tem nenhuma pessoa de carne e osso, assim como nós, como eu, de ser exemplo para você, olhe para Jesus então. Olhe para a Bíblia. Estude a vida de Jesus. E caminhe conforme Ele caminhou. Além de ele seguir um grande modelo que era Elias, ele era um homem de integridade incorruptível. Ou seja, ele não fazia do seu ministério um negócio. Viu? A Bíblia fala que ele não trabalhava por dinheiro. Em 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia fala que teve um comandante de um rei da Síria, chamado Naamã, que ele se tornou leproso. E quem salvou a vida desse homem, quem orou por ele, abençoou ele, foi quem?
Eliseu. Eliseu foi aquele homem que ele foi a boca de Deus na vida de Naamã, dizendo, ó, vai lá, mergulha 7 vezes. Depois desse mergulhar seu, você vai ser sarado. E a Bíblia fala que Geazi foi curado. Geazi não, Naamã foi curado. E quando Naamã foi curado, ele quis dar o quê? Presente para ele, para Eliseu. Mas Eliseu não aceitou esse presente. Porque ele fazia por amor. Ele fazia por graça. Ele fazia porque ele amava as pessoas. E ele quis demonstrar para o seu servo Geazi era a forma como servia a Deus naquele tempo. Mas infelizmente Geazi não compreendeu. A Bíblia fala que, já que Eliseu ele não quis a oferta, Geazi arrumou um jeitinho e foi lá querer essa oferta do irmão. E caiu. Então, meus irmãos, ele tinha uma integridade incorruptível. Era um homem que nunca se corrompeu. E, infelizmente, meus irmãos, é algo para se analisar também. O meio, ele nos corrompe, viu? Infelizmente, a igreja está se corrompendo em algumas coisas. Infelizmente. E nós nos corrompemos não só por causa de dinheiro, não. Nós nos corrompemos por uma vida pregressa. Nós nos corrompemos diante de Deus por uma vida sem santidade. Uma vida em que desagrada a Deus totalmente. Então, meus irmãos, ele mostrou que ele tinha sua integridade incorruptível. Terceira coisa. Eliseu foi um homem que cria na intervenção extraordinária de Deus. Vamos ler 2 Reis 2,14. 2 Reis 2,14. Edificou o altar na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. 2 Reis 2,14. 2,14, gente. Por isso que 2 Reis 2,14. Assim. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair. Feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. Meus irmãos, aqui a Bíblia fala que Elias morreu. Né? Elias, na verdade, ele foi arrebatado. Mas para Eliseu, ele morreu. Ali para a terra, ele não existia mais na terra. Eu acho interessante que isso não abalou Eliseu. Eliseu, ele perdeu Elias, mas ele não perdeu o Deus de Elias. Isso foi muito importante, porque ele entendia que da mesma forma que Deus manifestava os milagres dele através de Elias, poderia também manifestar o milagre de Deus na vida dele. Então ele entendeu e ele nos ensina aqui que esse Deus é um Deus presente, que continua fazendo milagres, independentemente dos homens. Né? Então ele cria na intervenção extraordinária de Deus o tempo todo, mesmo vivendo num cenário difícil que ele estava vivendo. Uma vida difícil. Eu acho interessante, meus irmãos, que é bom nós passarmos a analisar isso também. Porque é importante nós crermos no milagre de Deus, sempre em nossas vidas. Porque às vezes, em meio às lutas, em meio às dificuldades, os problemas, eles tomam conta dos nossos corações, e a nossa fé fica abalada, e a gente perde a noção de quem é Deus. Aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. E muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus, irmãos, por falta de fé. Achei interessante que Marta, quando ela perdeu seu irmão Lázaro, quando Jesus disse, chegou até ela, ela falou assim, nossa, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E ela estava olhando o quê? Para o passado. Mas aí depois, e Marta estava conversando ainda com quem? Com Jesus, dizendo assim, mas eu sei que um dia ele vai ressuscitar
juntamente com os mortos. Mas Jesus, ele para aquele diálogo e diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E imediatamente ele o quê? Trouxe vida a Lázaro. O que é que eu quero dizer? Que Deus, meus irmãos, ele não fica nem no passado, e ele também não fica só no futuro, ele age agora nesse momento. E se você precisa de um milagre essa noite, creia nesse milagre, que ele pode chegar na sua vida. Agora, para o homem crer nesse milagre, ele precisa ser cheio. Eu conheço tanta gente que duvida. Tantas pessoas pessimistas, que só olham os problemas, que só olham para as dificuldades, só olham para as enfermidades, só olham para as circunstâncias adversas, e não vê um Deus todo-poderoso que está à frente de todas essas coisas. Achei interessante que a Bíblia fala, no momento em que a Síria ia brigar, ia tomar a terra de Israel, e esse rei da Síria chamava Ben-Hadad. Nome bem bacana. Ben-Hadad. Então, queridos, esse Ben-Hadad, rei da Síria, queria invadir Israel. E Eliseu, diante da sua experiência, da sua vida para com Deus, ele sabia de todos os detalhes das armadilhas de Ben-Hadad sobre o povo de Israel. E Eliseu, ele acabava falando para o povo de Israel, toma cuidado que Ben-Hadad vai agir dessa forma. E Deus livrava ele disso, queridos. Deus livrava ele, Deus livrava ele. Deus livrava eles. Livrava o povo. Né? Aí chegou um ponto em que Ben-Hadad ficou sabendo e disse assim, nós vamos arrancar a cabeça desse cara. Nós vamos aniquilar a vida de Eliseu. Eliseu podia ficar o quê? Atemorizado. Porque quem era o profeta ali? O profeta era apenas um profeta, queridos. Era um homem de Deus, mas não tinha o quê? Armamento nenhum. Era um homem solitário, não tinha armações, não tinha proteção nenhuma. Mas ele tinha um Deus que podia todas as coisas. Aí o seu servo lá, o servo de Eliseu, ele ficou meio intrigado, né? Dizendo assim, Senhor, nós não vamos conseguir. O que você está fazendo, nós vamos ser atacados pela Síria, nós vamos morrer. Aí você sabe o que Eliseu fez para ele? Disse assim, abra seus olhos. Abra os seus olhos. A Bíblia fala que quando esse jovem abriu seus olhos, ele viu aquele tanto de anjos, meus irmãos. Aqueles anjos sobre Eliseu, protegendo Eliseu. Que nada iria acontecer com ele, e que as bênçãos de Deus estavam sobre ele, e que ele ia conquistar tudo aquilo que ele precisava conquistar. E o que eu quero que vocês entendam, queridos, se nós nos tornarmos pessoas cheias do Espírito Santo, querendo cumprir o propósito de Deus, os anjos de Deus estarão sobre nós, nos guardando, nos livrando de todo o mal, e as bênçãos de Deus vão chegar sobre nós, meus irmãos, vai chegar sobre nós. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos não apenas confiar, mas experimentar essas verdades da palavra de Deus. Os milagres de Deus ainda acontecem, mas elas acontecem quando nós nos posicionamos. Nós precisamos nos posicionar para recebermos os milagres de Deus. E esses milagres de Deus podem chegar agora em nossas vidas. Quarto, esse homem também, ele procurava meios para abençoar as pessoas. Que bênção, queridos. Que bênção. Eliseu foi esse homem. Esse homem literalmente vivia a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela nos move a não olhar para nós mesmos, mas olhar para o próximo. Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 4 o seguinte, o Espírito de Deus está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor e para pregar aos jovens, aos pobres, para pregar aos pobres. A pregoar o ano aceitável do Senhor foi João que falou, né? Foi João. Mas Jesus, ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim, para falar o Evangelho para os pobres. Então Jesus, ele não olhava para ele. Jesus, ele olhava para as pessoas. Ele dizia os pobres naquele tempo, meus irmãos, porque os pobres, eles eram o quê? Oprimidos.
Eles eram simplesmente, eles não tinham acesso livre em qualquer lugar, eles eram secundários. Eles eram como prisioneiros, eles não tinham acesso, liberdade para estarem na sociedade. Mas Jesus olhou sempre para o próximo, assim como Eliseu. Eliseu olhou para a mulher sunamita. Aquela mulher tinha um desejo de ter um filho. Eliseu orou para que essa mulher tivesse um filho, para trazer felicidade no seu lar, e ela teve. A Bíblia relata a cura das águas amargas de Jericó. As águas de Jericó ficaram impuras. Eliseu orou, e aquela água se tornou doce, e deu saúde para o povo. A Bíblia relata a multiplicação do azeite na panela da viúva pobre, nos jarros da viúva pobre. A Bíblia fala da cura de Naamã. Então ele sempre procurou abençoar as pessoas. A Bíblia fala que ele tinha uma escola de profetas. O que ele recebia, ele passava para as pessoas. Ele era um discipulador. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O Evangelho não é só para nós. O reino de Deus não é só apenas para nós. O reino de Deus é para o próximo também. Aquilo que eu recebo, eu tenho que passar. Se eu recebo de graça, eu tenho que passar de graça também. Então, meus irmãos, se oferece para o seu próximo. Vamos ser uns aos outros. A Bíblia, ela nos dá essa direção de sermos uns aos outros o tempo todo. Isso é ser o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é ser egoísta, mas muito pelo contrário. O servo de Deus é aquele que oferece. O que você tem oferecido para o seu irmão, irmão? O que você tem oferecido? Nós precisamos abençoar uns aos outros. Quinto, Eliseu foi aquele homem que teve discernimento espiritual. 2 Reis 6,17. 2 Reis 6,17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus irmãos, esse menino, esse moço, essa pessoa que estava com Eliseu, ele não tinha discernimento espiritual. E esse negócio é um negócio sério, meus irmãos. Porque Eliseu foi aquele homem que ele tinha o discernimento espiritual e ele influenciou aquele rapaz que estava com ele. Aquele que não tinha discernimento espiritual. Aí é que está, meus irmãos. Será que nós estamos sendo influenciadores? Eu vejo tantão de gente aí andando em lugares, cara, que me preocupam. Será que essas pessoas que estão frequentando esses lugares perigosos têm influenciado? Sendo luz do mundo, sal da terra, sendo Jesus? Nesses lugares perigosos? Como é que está sendo a nossa influência? Que lugares nós estamos frequentando? Isso é ter discernimento espiritual, irmãos. Porque existem pessoas que nos levam para o abismo. É importante sabermos com quem nós estamos andando. É importante. Então, irmãos, Eliseu orou a Deus e pediu para que esse homem pudesse o quê? Abrir os seus olhos. E os olhos desse homem foi aberto. Então, irmãos, é o que nós precisamos fazer. Nós não precisamos frequentar lugares perigosos para manifestar, para mostrar quem somos para as pessoas que estão mais ou menos perdidas. Nós precisamos apenas orar para que os olhos delas sejam abertas,
para que elas possam ver aquilo que nós possamos ver, aquilo que nós estamos vendo. E foi exatamente que esse homem teve. Ele teve sempre discernimento espiritual. Ele sempre buscou em Deus aquilo que ele precisava fazer. A Bíblia fala, nós falamos a respeito de Naamã. Naamã era aquele homem que precisava apenas o quê? Receber uma oração e ele iria ser curado pela lepra. Mas a Bíblia fala que ele precisou mergulhar 7 vezes. E se foi o motivo, sabe de quê? Naamã precisava se humilhar. Ele precisava de descer do salto. Ele precisava de ser humilhado para receber a graça de Deus. Então, Eliseu, ele teve essa concepção. Ele teve esse discernimento. E é importante nós termos esse discernimento, irmãos, em Deus, para sabermos tratar as pessoas. Nós da liderança e vocês também. Você que está em crise conjugal, você precisa ter discernimento espiritual para saber como o seu cônjuge precisa ser tratado, precisa ser restaurado. Você que está em crise em alguma outra área, em crise de relacionamento no seu trabalho, onde você estiver, eu não sei. Se você estiver em crise nos seus relacionamentos, você precisa orar e pedir para que os olhos dessas pessoas possam abrir, para que elas possam o quê? Saber o que elas precisam e a forma como você precisa também ajudar elas. Você precisa pedir para Deus discernimento, para dizer, Senhor, como é que eu vou ajudar esse miserável? Essa pessoa que precisa da minha ajuda. Porque alguns, irmãos, precisam ser amados. Mas outros precisam de ser disciplinados. Uns precisam de abraços e beijos, outros precisam de chicote. Deus vai dando essa direção. Naamã precisava ser humilhado. Senão ele não ia ser tratado por Deus. Senão ele ia continuar sendo a mesma pessoa que ele era. Mas o que transformou Eliseu, queridos, que transformou Naamã, não foi só apenas o milagre que ele recebeu. Mas foi a sua condição de humilhação que ele teve que ter para receber a bênção de Deus. E ele foi humilhado. E ele aprendeu a ser um servo de Deus. Sexto, Eliseu foi um homem que se agonizava para ver os mortos recebendo vida. Isso aqui é interessante, meus irmãos. Vamos ler 2 Reis 4:31. 2 Reis 4:31. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Versículo 33. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, a ponto a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentou-se ela o profeta. Este lhe disse: toma o teu filho. Queridos, essa história é tremenda. A Bíblia fala que Eliseu orou para que essa mulher pudesse ter um filho. E ela teve um filho. Mas esse menino morreu. A Bíblia fala que essa mulher desesperada foi atrás do homem de Deus e disse: Senhor, vem aqui. Eu preciso do meu filho curado. Meus irmãos, Eliseu, ele não desistiu. Ele foi uma vez, ele foi 2 vezes. E ele quis a bênção sobre esse menino.
E se a primeira vez, a segunda vez não deu certo, a terceira vez deu. E ele foi bem sucedido, por quê? Porque ele perseverou. Então, queridos, Eliseu foi aquele homem que se agonizava para ver os mortos recebendo vida. Vida. Agora veja bem. Quantas pessoas estão mortas ao seu redor? Espiritualmente falando. Quantas pessoas estão perdidas? Será que você tem lutado por esta vida? Será que o seu coração está agonizado em ver essa vida indo para o inferno? Você está triste, incomodado? Foi exatamente o que Eliseu fez, meus irmãos. Esse homem era um homem que era quebrantado. Ele se agonizava para ver os mortos recebendo vida. E ressuscitar mortos, meus irmãos, é a nossa missão. Um dia eu estava morto, mas Deus usou uma pessoa para me trazer na igreja. E hoje eu estou aqui e eu não entendo nada até hoje. É importante analisarmos. Sétimo, e terminando. Eliseu foi um homem que morreu vitoriosamente, viu? E exerceu uma maravilhosa influência. Como eu disse no início, e estou terminando, Eliseu começou bem e terminou bem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Eliseu ele ficou doente. É bom vocês analisarem. Eu queria dar uma tarefa para vocês essa semana, irmãos. Leiam a história de Eliseu. São alguns capítulos. Você não vai gastar mais do que 15 minutos. Ele começou bem, terminou bem. E quando ele ficou doente, ele não questionou a Deus. Não ficou amargo. E muito pelo contrário. Continuou profetizando e abençoando o povo de Israel. Profetizou vitória ao seu povo. Ele não se encurvadou, não se encavernou. Ele não ficou como Elias. Ele não se acovardou diante da sua situação. A Bíblia fala que ele viveu 60 anos um ministério abençoado. E foi um homem cheio do Espírito Santo. A sua vida foi uma bênção para a nação. Portanto, ele começou bem e terminou bem. E mesmo depois de morto, a Bíblia fala que ele comunicou vida. Quando jogaram um cadáver na sua sepultura e tocou em seus ossos, o cadáver reviveu. Você conhece essa história? Já viu essa história? Um cadáver tocou nos ossos de Eliseu e esse homem reviveu. Meus irmãos, será que você tem tocado na vida das pessoas, cara? Ou seja, será que você vai ser lembrado no dia do seu sepultamento? Será que você vai ter vida? Vai trazer vida para uma pessoa? Porque existem esses exemplos. Existem esses exemplos. Eu conheci uma pessoa que não conhecia a Deus, que era morta espiritualmente. E sabe como é que ela se converteu? Diz que tinha um endemoniado na cidadezinha. E estava trancado numa casa. Rapaz, aí veio aquela, já viu cidade pequena, né? Um endemoniado na casa, pronto. Feriado. Todo mundo lá estava lá na casa, lá vendo aquele espetáculo. Vendo o endemoniado ali. Pá. Chegava lá, aquele é o homem de Deus. Aí fazia aquele alvoroço, né? Vai expulsar o demônio. E nada. Ninguém expulsou o tal do demônio. De repente chegou um senhorzinho. Não falou nada com ninguém. Ninguém viu ele.
chegou pela rua lateral, entrou com sua humildade, mas com certeza cheio do Espírito Santo, orou para aquele homem foi liberto. Meus irmãos, você sabe quem converteu esse homem? Esse conhecido que eu tenho? Foi a atitude desse senhor. Falou assim, rapaz, eu quero ser igual a ele. Esse senhor, essa pessoa que se converteu, ele era adolescente. E ele viu essa pessoa dizendo assim, olha lá, esse homem não estava sem pompas, um homem extremamente simples, desconhecido, ninguém sabia o nome, ninguém soube o nome dessa pessoa, ele simplesmente entrou nessa casa e livrou a pessoa que estava endemoniada, desse demônio terrível que estava sobre ele. E ele se converteu, porque olhou para aquele homem dizendo, rapaz, eu quero ser igual a esse homem. Ou seja, meus irmãos, esse Senhor, ele trouxe vida para uma pessoa que estava morta. Eu quero dizer para vocês, será que nós estamos trazendo vida para essas pessoas que estão sendo mortas? Que estão mortas? Que estão morrendo e a gente nem está vendo? Eliseu foi essa pessoa, irmãos. Que as pessoas olhavam para ele, tocavam nele, lembravam dele. Tinham vida, porque viam vida nele. E a vida dele sobrepujava, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Então eu queria que essa mensagem ficasse guardada no seu coração, irmãos. Eu sei que todos nós aqui precisamos crescer. Nós precisamos crescer, mas para crescer nós precisamos ter uma atitude apenas. Nos esvaziar de nós mesmos. E deixar Deus nos usar. Deixar Deus fazer. Porque só tem uma forma de nós cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. É sendo Deus o Senhor das nossas vidas. Aquele que direciona nossas vidas. Aquele que guarda o nosso coração. Aquele que nos dá o quebrantamento de fazer aquilo que deve ser feito.